Boa noite a todos e a todas aqui presentes. Boa noite, irmãos e irmãs internautas. Iniciamos nesse instante a nossa reunião doutrinária. Vamos nos acomodar para fazermos a nossa prece de abertura. Senhor Jesus, com as vossas bênçãos, Senhor, as bênçãos de Deus e a presença dos benfeitores espirituais, iniciamos nesse instante o nosso encontro dos domingos, onde aqui nos reunimos em busca do esclarecimento, em busca da luz, em busca do fortalecimento de nossa fé. Que possamos todos, Senhor, aproveitar esse momento que o Senhor nos concede para incorporarmos ao nosso cabedal de conhecimentos, mas um pouco de luz do Evangelho à luz da doutrina espírita, e que esses conhecimentos nos fortaleçam, nos ajudem em nossa caminhada aqui na Terra, e que possamos sempre dar o testemunho da nossa fé em todos os momentos em que formos chamados, e que também sejamos sempre um instrumento da vossa paz, sendo bons irmãos, boas irmãs, buscando exercitar a solidariedade, a fraternidade e o amor por todos e por tudo. Na noite de hoje teremos aqui o nosso irmão Jamirney, e mais uma vez com muita amorosidade está aqui conosco para nos trazendo, Senhor Jesus, mais uma mensagem de luz tão necessária e tão importante para todos nós. Que os teus anjos envolvam o nosso irmão James em vibrações amorosas e em muita luz, para que ele possa nos transmitir a sua mensagem com bastante clareza, com bastante objetividade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, com muita alegria, que nós temos aqui a presença do nosso irmão James, da sua esposa Luzineide, nossa companheira de doutrina também, não é? E nós convidamos o James para nos trazer a sua mensagem de luz. Muito boa noite, meus caros amigos. Que o Mestre Jesus ilumine os nossos corações. Muito boa noite aos caros amigos internautas das redes sociais. Para mim é sempre uma grata alegria estar com vocês, a esta casa que sempre nos acolhe de forma amorosa, e sempre me sinto como um santo-antoniense, pelos vínculos que nós temos com muitos amigos aqui. Quando o nosso amigo Edson me perguntou qual seria o tema da palestra, eu me recordei que há uns 10 anos eu proferi uma palestra em uma instituição espírita
na capital baiana, e naquela ocasião, eu abordei um tema sobre doentes e doenças. Estar doente ou ficar doente? Eis a questão. Só que nesses últimos 10 anos, continuamos ainda tentando ter uma explicação de ser doentes ou estar doentes. Porque nós estamos adoecendo. Qual é a verdadeira origem das nossas doenças? De onde ela se origina? Pois bem, eu tinha feito esse roteiro em 2014, porque a problemática da criatura humana é tentar buscar uma cura para a sua doença. E porque nós estamos dentro deste olho do furacão, que são essas doenças que vêm assolando a humanidade. Eu inicio nesse texto que nós fizemos na época, dizendo o seguinte: indubitavelmente somos um grande corpo elétrico. Sem sombra de dúvidas, nós somos um corpo elétrico, somos um corpo energético. O ser humano, a alma humana, é um feixe de energias pensantes. A criatura humana, nós somos esse feixe de energia pensante. E quem estuda magnetismo sabe muito bem, trabalhar com magnetismo é você trabalhar com a diversidade de corpos energéticos que nós somos constituídos. A aura humana, ela tem 2 campos energéticos. A aura humana, a energia centrífuga que sai da esquerda para a direita, e a energia centrípeta que corre da direita para a esquerda. São campos energéticos. E eu iniciaria perguntando a cada um de vocês como é que estão o campo energético de cada um de vocês. Como é que está a energia que aure de cada um de vocês? Como é que está a coloração, a luminosidade da aura de cada um de vocês, de cada um dos internautas que nos acompanha? Tudo quanto existe no universo é formado por essa energia cósmica. Somos partes dessa energia cósmica. O universo é mergulhado em uma substância chamada energia. O éter, o fluido primordial, a matéria escura, a energia escura. Então, nós somos parte integrante de um todo desta energia. E a energia do universo influencia cada um de nós. Estamos captando como uma antena parabólica essa energia do universo. Como é que você está captando as energias ao seu derredor, da sua cidade, do seu lar, da sua residência, e ainda eu vou ser mais específico, do teu quarto, da tua sala, da sua residência, da rua onde você mora, da cidade onde você mora, do país onde você reside e do planeta Terra que você habita. Você, o seu lar, a sua residência reflete as energias mentais dos seus residentes. E como é que está a energia da tua casa? Vamos pensar. Somos espíritos e temos ligação com a matéria. Esse outro princípio, a fim de que, através desses contatos com a matéria, possamos desenvolver nossas habilidades, nosso intelecto, nossas mais profundas capacidades. Ou seja, esse texto, somos espíritos
e na qualidade de ser eterno que eu sou, estamos transitoriamente habitando um domicílio residencial que é o corpo físico. O espírito, que é o princípio inteligente do universo, que é uma centelha, é um clarão, é uma energia, vai responder aos espíritos a Allan Kardec. Kardec, na questão 25, 26 do Livro dos Espíritos, pergunta: que é o espírito? Afinal de contas, quem realmente você é? Eu sou espírito. E o espírito é constituído de quê? De uma energia, de uma luz. E como é que esse espírito, que é a energia, está se manifestando no domicílio residencial, que é o corpo físico? Literalmente, cada um de vocês residem em um domicílio chamado corpo físico, Alberto. E como é que Alberto está administrando a sua residência, a sua casa, que é o próprio corpo físico? Como é que você está cuidando da tua residência, que é o teu corpo físico? Porque nele habita o ser, a inteligência, que é o espírito, que é imortal. Então, vale a pena considerar que, se somos um feixe de energias, temos uma determinada frequência de vibração. E qual é a frequência que você está vibrando? Positivo ou negativo? Aqui no auditório a gente tem um eletricista, não é? E que colocou luzes na igreja lá de... Como é o nome da igreja aqui da Matriz? Hein? A igreja da Matriz aqui? Hein? A igreja de Santo Antônio. Tem um eletricista aqui no auditório chamado Carlinhos, e que ele me contou, Carlinhos, que uma época ele decorou a igreja cheia de luzes. Então, eu tenho certeza que quando o Carlinhos desencarnar e ir para o mundo espiritual, que não vai ser agora, não é, Carlinhos? Eu não estou vendo o Carlinhos. Eu me lembro que quando o Carlinhos me contou a história, James, eu decorei a igreja, botei várias luzes, não sei o quê. E aí eu me lembro que eu disse isso a Carlinhos naquela ocasião: Carlinhos, quando você desencarnar, você vai para o outro lado da vida, no mundo espiritual, você vai começar a decorar as lâmpadas nas igrejas do plano espiritual, não é? Então, eu digo sempre assim, Dr. Elcimar Coutinho. Dr. Elcimar Coutinho desencarnou com quase 100 anos. Ele foi geneticista na Terra. Geneticista na Terra, geneticista no mundo espiritual. Aquele arquiteto, Oscar Niemeyer, desencarnou com 100 anos, arquiteto na Terra, arquiteto no mundo espiritual. Eletricista em Santo Antônio de Jesus, eletricista no mundo espiritual. Então, como o Carlinhos mexe com a eletricidade, positivo e negativo, não é? Uma casa tem os seus pontos de conexões. O corpo humano é um magneto. A gente tem os pontos de conexão que são, Carlinhos, os nossos chakras, os nossos plexos, não é? Carlinhos é tão ligado a eletricista que hoje à noite ele está com óculos de eletricista aqui no auditório, né? Então, o corpo é esse magneto, é essa energia. Vale a pena considerar que somos um feixe de energias, temos uma determinada frequência de vibração. Vibramos dentro de determinado quadro, dentro de determinado espectro, que faz com que essas energias pulsem. E essa pulsação da energia que nos compõe, dizemos que é a nossa vibração. Se você está adoecendo, é porque a tua energia, a tua vibração, ela não está muito bem. Pois bem, cada criatura neste auditório, não é? Tem sua vibração natural. O número de pulsações por segundo
vai afirmar Joana de Ângeles que a criatura humana produz por dia 60 mil pensamentos por dia. É o que nós produzimos. Santo Antônio de Jesus tem o quê? 120 mil habitantes? Mais de 120, mas vou colocar 120 mil habitantes. Eu vou tirar por Santo Antônio de Jesus. Como está o psiquismo energético da cidade de Sage? Como está o psiquismo energético da zona rural de Santo Antônio? Ou seja, multiplique 120 mil habitantes por 60 mil pensamentos que é produzido por dia. Dá milhões. Eu vou para os bilhões. A Terra tem 8 bilhões de seres humanos encarnados. 8 bilhões vezes 60 mil dá mais de 400 trilhões de pensamentos que é produzido por dia. E a maioria desses pensamentos são pensamentos negativos. 60 mil pensamentos que a senhora pensa por dia. E o que é que nós estamos pensando na nossa vida diária? É esse tipo de pensamento que Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, na introdução deste livro, Emmanuel vai dizer: o pensamento cria a vida que procuramos. Você é o que você pensa. O tipo de energia que você tem é produzido ou produzida por você mesmo. É ela que vai lhe dizer o tipo de doença que você mesmo está produzindo. Porque a origem está no pensamento, não é? Sua frequência também, podemos dizer que cada qual de nós tem a sua frequência vibratória, e graças a esse fenômeno da nossa frequência vibratória é que se estabelecem as relações do ser espiritual que nós somos com o corpo físico do qual nós nos utilizamos. Então, estou deixando claro. Foi o que a gente estava falando hoje de manhã. Fui claro? Não foi isso, Edson? Fui claro? Você é espírito, não é? A dimensão espiritual do ser humano, o ser espiritual que você é. E como é que esse ser espiritual está conectado ao corpo físico? As doenças psicossomáticas, os cânceres, as anginas, uma diversidade de doenças que está pairando sobre a psicosfera espiritual do planeta Terra, é produzido pela matéria mental de cada um de nós. O pensamento, ele tem cor. O pensamento, ele tem cheiro. O pensamento, ele tem densidade, tem coloração. Quando você desencarna, o espírito, o perispírito, ele tem luminosidade, ele tem densidade, ele tem característica. Ele é um campo energético que vibra o que você está pensando. E aí, dizemos o seguinte: quantas vezes temos determinados hábitos psíquicos e qual é o seu hábito mental? Esse auditório, certamente, não é, Edson? Todo mundo tem um pensamento positivo, não é isso, Edson? Eu vou até beber água. Qual é o seu hábito psíquico, o seu hábito mental? O que você vive pensando no seu dia a dia? Que o Vitória ganhou do Bahia no campeonato baiano que eu adorei?
e que os torcedores do Bahia ficaram com um pensamento desconectado. Se vocês souberem que quando o Bahia ganha, bora Bahia, bora Bahia, a palavra tem força. Palavra jogada para o cosmos, para o universo, se você joga uma palavra positiva, ela retorna. Então, quando o Bahia perde, eu fico numa felicidade. Eu aí busco a meditação búdica. Oro para o nosso time. Mudando, que o tema é doentes e doenças, estar doentes ou ficar doentes. Eis a questão aqui não é de falar de Bahia e de Vitória. Então, quantas vezes temos determinados hábitos psíquicos que fazem com que a nossa frequência vibratória seja mais alta? E como é possível aumentar a tua frequência vibratória? Carlinhos, que é eletricista, eu vou colocar Carlinhos aqui dentro do tema, né, Edson? Já que é doenças e frequências, energia. Se Carlinhos vai fazer uma instalação elétrica, trifase, não é isso que eu não entendo muito, né? Então, se você quer colocar ar-condicionado, você tem que ter uma voltagem maior, não é isso, Carlos? Essa voltagem maior tem que ter uma capacidade para gerar essa energia. Se ele colocar uma voltagem de 110, vai queimar. Então, a pergunta é, qual é a tua voltagem mental? A energia que você está gerando para a matriz. E qual é a matriz? Qual é a matriz? Deus, a inteligência suprema, a causa primeira, primária de todas as coisas. Que tipo de conexão energética você está tendo com o cosmos, com Deus, com o universo e com o seu mentor espiritual? Isso é importante. Qual é a companhia que está lhe acompanhando? José Almeida desencarnou com 26 anos de idade, em 1991. 10 anos depois da desencarnação de Almeida, ele desencarnou em Salvador. 10 anos depois, na cidade de Irecê, na Semana Espírita de Irecê, após o término de uma palestra, me veio uma jovem médium de clarividência, e ela me relata: Sr. James, quando o senhor estava falando, eu vi uma entidade de um espírito de um jovem lhe acompanhando, e ele mandou lhe dizer que ele foi um grande amigo seu na terra, e que ele ainda continua na mesma frequência psíquica mental tua. 10 anos depois da desencarnação de Almeida, ele continuava no meu campo energético, não como obsessor, mas como amigo espiritual, me orientando nas nossas palestras. Ou seja, é você que vai manter essa conexão mental com espíritos de energias boas ou espíritos malfeitores. É você que vai estabelecer qual é a companhia que você quer ter na sua vida diária. A companhia que você terá na sua vida diária é o tipo de pensamento que você vibra. Então, há situações em que a nossa frequência é mais baixa. Ao invés de formar ondas curtas, ondas longas, ondas pastosas, entre aspas. E quando chegamos nesse ponto de desenvolvermos essas ondas densas, baixas, negativas, o nosso corpo não recebe mais essa nutrição dos planos
dos altos planos, essas energias espirituais de alto nível, porque você está com energia baixa, uma energia pastosa, a aura. Vou voltar de novo na questão da aura, para uma informação bem básica. Alberto, meu querido amigo, Jesus lhe ilumine, lhe dê graça, que os amigos espirituais iluminem a sua jornada, na sua nova produção literária. Quando eu digo palavras positivas para Alberto, a aura dele, se ele tiver na mesma frequência, a aura dele vai ganhar uma coloração. E o emissor, que sou eu, se eu digo Jesus abençoe a todos, amém, há um retorno, a aura se modifica. Mas se eu disser, Alberto, meu amigo, você é Bahia ou Vitória? Então vou abusar, Edson, que é Edson é Bahia. A nossa conexão está agora, o Bahia. Que o Bahia aconteça isso, e que eu jogo impropérios, palavras chulas, palavras negativas. Se eu ofendo um companheiro e ele tiver na mesma receptividade, a aura vai escurecer, a aura se modifica instantaneamente. Os espíritos que nos acompanham, os espíritos que mantêm conexão mental conosco, eles não se identificam com nós, não é pela sua aparência física, absolutamente que não. Espírito nenhum se conecta com você pela sua aparência física, ele se conecta com você com a sua aparência espiritual, o tipo de energia que você está emitindo. E aí dizemos, e passamos a comungar com os níveis mais baixos da vida, as energias mais baixas da vida, as mentes inferiores da vida, com uma música de padrão energético negativo, a letra de músicas que tem um padrão vibracional negativo, e que é letras que produz a sensação dos nossos plexos solar, na nossa pineal, que é a matriz. Essa pineal, o terceiro olho, está conectado com todos os nossos corpos energéticos, os plexos solar. E quando você ouve letra, música, que mexe com a energia da Kundalini, da energia da sexualidade, e que faz apologia à violência à mulher, letras que vibram em um padrão energético, que mexe com, que tem a letra que fala da apologia à violência à mulher, à pedofilia. Que tipo de energia você está produzindo através da letra da musicalidade? E que você está dentro de casa com som alto, ouvindo aquelas músicas de padrões primitivos. Que tipo de energia você está gerando no seu campo energético? Você adoece. E essa semana, foi ontem que eu estava falando sobre a sociedade líquida, sobre o que é uma sociedade líquida, o que é uma sociedade de ilusões. Nós estamos vivendo momentos de ilusões, de imagens artificiais, de inteligências artificiais, que nos convida a um padrão positivo ou negativo, a imagem de estudo. E a gente está sendo envolvido por um padrão energético de imagens que está nos adoecendo. Eu vou repetir de novo, não é? Eu fiz uma aula de fotografia em uma cidade, e eu estava dando aula de fotografia. James, o que tem a aula de fotografia com doentes e doenças, estar doente ou ficar doente? Eis a questão.
há muitas imagens que têm nos levado a adoecer. E eu estava dando uma aula de fotografia lá em São Sebastião do Passé. E coloquei uma foto de uma mulher, muito linda essa mulher, uma atriz norte-americana de Hollywood, lindona, uma morena lindona, de seios fartos, cabelos compridos. E o texto dizia: esta atriz norte-americana de Hollywood está aqui no Brasil, em Salvador, no bairro do Santo Antônio, além do Carmo. E o fotógrafo norte-americano que lhe acompanhava fez essa foto. E eu mostrei essa foto dessa atriz norte-americana, lindíssima, Edson, que até eu mesmo me apaixonei por aquela atriz. E pedi para que os alunos comentassem a foto. E aí teve um que comentou e disse: ela é uma gatona. Ele ficou todo serelepe com a atriz norte-americana. A imagem impacta. Uma foto, uma imagem, mexe com o nosso emocional, mexe com as nossas energias psíquicas. Concordam? Concorda, Lúcia? Sim, eu estou falando com você, né, Lúcia? Edson, eu acho que essa palestra não está tendo efeito porque Lúcia está distraída. Então, Lúcia, eu botei a foto e teve um colega, um aluno que disse: ela é linda, essa mulher é linda, coisa e tal. Sabe qual foi a próxima foto, Lúcia, que eu coloquei? A minha foto, era eu. Essa mulher lindona de Hollywood, uma gatona morena, era uma inteligência artificial, era James Ney. Eu, num programa, uma plataforma de comunicação chamado Canva, eu alterei e me coloquei loira, lindona, gatona. E quando ele viu e disse: é você? Sou eu. Eu disse: meu Deus do céu, é você, James? Sou eu. Aonde eu estou querendo chegar com isso? A inteligência artificial. Nós estamos vivendo em uma sociedade líquida de faz de conta, de ilusões. Nós estamos querendo iludir a nós mesmos. Como é que você pode se auto-iludir? Então, quando você entra nesse padrão energético negativo, você cria imagens que vai fazer parte do seu mundo mental. E você vive numa sociedade líquida de faz de contas e de padrões energéticos negativos. E essa energia inferior que nos chega, ou que desenvolvemos em nós, vai bombardeando as nossas células. Nós somos um feixe de células, somos trilhões de células. E essas nossas células são 10 trilhões de células que compõem o corpo humano. E desses trilhões de células, ela é bombardeada pelas energias emitidas pelo nosso próprio pensamento, pela a nossa própria consciência. Vejamos a doença, não no começo do corpo. A doença começou na mente, no ser energético, no indivíduo espiritual que nós somos. Ou seja, a doença começou não no corpo, no espírito. E o que é que nós estamos fazendo hoje aqui na Casa Espírita? Buscando. O que é que nós estamos buscando? Equilíbrio emocional. Equilíbrio espiritual. Qual foi a resposta que Dr. Fritz, através de Zé Arigó, deu? Havia, durante 20 anos, que Zé Arigó, que Dr. Fritz trabalhou através de Zé Arigó,
nos anos 50, anos 60, 50, 60, 70, mais ou menos. Durante 20 anos foram 2 milhões de atendimentos de curas espirituais, pelo médio Zé Arigó, pelo espírito Dr. Fritz. E tinha pacientes que não recebiam a cura. Tinha pacientes que era curado de leucemia. Dr. Fritz curou inúmeras pessoas que tinham leucemia. E hoje, quando tem, o meu sobrinho está fazendo tratamento de leucemia, é terrível. Você tem que usar quimioterapia. A pergunta é, mas como é que medicina espiritual é essa que Dr. Fritz utilizava para curar leucemia, catarata? Ele trabalhava no quê? No corpo físico, porque ele cortava ali, você vê que ele cortava e magnetizava e havia uma sutura instantânea. Dr. Fritz operava, realizava as cirurgias espirituais no corpo energético do espírito. Eu torno a jogar essa pergunta, se tiver algum médico aqui no auditório, eu diria assim, o paciente está de leucemia e ele curava as pessoas leucêmicas. Mas ele iria dizer, mas volte para casa porque você não tem jeito. A sua situação é kármica, não tem jeito. E ele não curava. O que eu quero dizer que as nossas doenças é gerada do nosso comportamento ético, moral, espiritual. O teu comportamento que você tem vai ficar registrado na tua consciência, e é a tua consciência que vai gerar esse tipo de energia que, por sua vez, vai eclodir no corpo físico. Hoje de manhã eu estava falando algo sobre como falar em público e eu disse, eu fui claro? Não foi isso, Edson? Não foi isso, minha amiga? Eu fui claro. Então a doença não começou no corpo, a doença começou na mente. Para que a gente possa se situar, será necessário nos tornarmos pessoas saudáveis. E como é possível, James, ser uma pessoa saudável? O que é ser saudável? É fazer uma cirurgia plástica? É colocar botox? É fazer implante de cabelo? O que é ser saudável? Ir para a academia? A livraria que nós tínhamos aqui embaixo, não era Edson? Aqui tinha uma livraria aqui embaixo. Não, minha senhora. Eu estou falando da livraria lá embaixo. A senhora está chegando agora. Essa livraria, não era isso, Lúcia? Essa livraria era lá embaixo. A porta aberta para o público. E durante o período que nós estávamos lá na livraria, uma porta de vidro, eu me lembro, e isso ficou muito registrado, foram vários fatos. Passou uma moça, aparentando os 40 anos, usando roupa de academia, um final de tarde, ela passou em frente à livraria lá embaixo, e olhou e viu que era uma livraria espírita. Ela estava usando roupa, me parece que ela ia para uma academia. Ela entrou e travou um diálogo conosco. E ela disse o seguinte, moço, o senhor vende algum livro de alta ajuda? E eu respondi a ela que esse tema específico a gente não tinha, que eram livros espíritas. E qual é o livro espírita que o senhor pode me indicar? Porque eu estou tendo problemas na minha vida pessoal. E eu me lembro que eu comentava com Edson que a livraria era um verdadeiro atendimento fraterno, não lembra, Edson? A gente atendia muita gente aí. E aí eu observei que ela estava indo para uma academia, toda bonitona,
cuidando do corpo, mas estava com problema com a sua alma. O que adianta você malha o corpo físico, mas não consegue malhar a alma. E aí eu mandei que ela viesse aqui na segunda-feira, domingo, participar aqui das atividades. Então, o que eu quero dizer a vocês, que nós gastamos bilhões de dólares no mercado cosmético para cuidar das aparências físicas, mas não investimos naquele investimento que o ladrão jamais roubará, a ferrugem jamais destruirá, que são os valores espirituais. Para nos situarmos, aí será necessário nos tornarmos pessoas saudáveis. E como é que a gente pode se tornar uma pessoa saudável? Há diversos modos através dos quais poderemos desenvolver a saúde que buscamos, o que queremos manter. O que é que você está lendo? Para mantermos a nossa saúde em bom estado, ou para adquirirmos saúde, temos que adotar certas disciplinas na vida. E uma grande disciplina que eu diria, meus amigos, começa pela disciplina mental. Vocês estão orando? A oração, a meditação é um equilíbrio mental. Ouvi uma música clássica, Jean Sebastian Bach, Jesus, Alegria dos Homens. Inicie amanhã ouvindo uma música de meditação, e não a rádio que toca músicas negativas, ou programa de TV que fala sobre assassinato, suicídio. A mãe, o filho decapitou a mão da mãe. Eu disse, Heraldo, pelo amor de Deus, Heraldo, a gente está iniciando o trabalho pela manhã, e lá na redação meu chega com reportagens negativas. Mude esse canal, mude a sua frequência. Se você está na frequência FM, o que é FM? Frequência modulada. Você está no rádio ouvindo música FM, é uma frequência modulada. OC é uma ondas curtas. É isso mesmo, Carlinhos? Você que é da área, os dois ali que são da área da engenharia eletrônica. OC, ondas curtas. AM, amplitude modulada. FM, frequência modulada. O WhatsApp está em uma frequência. Então é você que vai mudar a sua conexão de uma rádio que toca música clássica para uma rádio que tem padrões de letras negativas. Então, a tua saúde mental está muito associado com o que você vê, ouve, escreve e lê. O que vocês estão lendo? Eu vi um fenômeno sobrenatural no metrô em Salvador, essa semana. Um fenômeno sobrenatural ocorreu no metrô em Salvador, entre a estação Acesso Norte e a estação Pernambués, em Salvador, na semana passada. Todos os dias eu pego o metrô e presenciei um fenômeno sobrenatural dentro de um dos vagões onde eu estava presente. O metrô lotado, eu percebi que algo sobrenatural estava acontecendo naquele metrô. Tinha uma jovem, aparentando os 20 anos, lendo um livro. Foi um fenômeno sobrenatural. O fenômeno sobrenatural, Alberto, era que aquela menina estava lendo um livro, em pé, dentro do metrô, e a maioria das pessoas estava clicando, fazendo fofoca. Então, eu considerei um fenômeno sobrenatural, alguém lendo um livro em pé dentro do metrô, fenômeno sobrenatural. Então, e aí eu muito curioso, a gente que é livreiro, eu fiquei curioso para ver o título do livro. Ela falava sobre o mundo de Sabrina.
O Mundo de Sofia. Era o livro que falava sobre o Mundo de Sofia. E que eu indico a vocês que eu já li o livro do Mundo de Sofia. Então, se você lê o livro, ele aumenta o seu padrão energético, você muda a sua vida saudável. Então, por favor, vamos parar de ficar com energias negativas, fazendo fofoca, mandando fake news pelo celular. Então, o que é que a gente vem lendo, conversando, pensando? O que é que tem tomado conta da nossa mente maior número de vezes ou durante mais tempo? O que você está lendo? Qual é o tempo que você está gastando com a sua energia? Não é? O fato é que o nosso psiquismo alimenta ou não determinados vírus, determinadas bactérias. Eu vou repetir, vou deixar claro. O vírus do coronavírus 19 matou 6 milhões de seres humanos. O órgão oficial da OMS diz que foi 6 milhões. Mas a Covid matou 20 milhões de seres humanos, direto e indiretamente ligado à Covid. Que até hoje tem pessoas desencarnando vítima da Covid. A Covid foi produzida por uma bactéria, por um vírus, etc, etc. E que dizimou essa população. Só que existe outro tipo de vírus, de bactéria. Por que doutora fulana de tal, presidente do centro espírita tal, ficou internada durante 2 meses de Covid, no oxigênio, e ela me disse: James, durante o período que eu fiquei 2 meses na ala vermelha, entre a vida e a morte de Covid, eu procurei colocar em prática o que eu tinha aprendido na casa espírita. Se for do consentimento de Deus, os espíritos vão me levar. Mas em todo momento eu fiquei com o meu pensamento buscando a oração, a meditação. Eu não me desesperei. Ela sobreviveu. Só que o outro presidente, eu estou falando do presidente do centro espírita porque aconteceu com esses 2 presidentes. Um era uma senhora e outro era um senhor. Quando esse presidente, logo no início da Covid, em 2020, ele se desesperou. Por favor, ore por mim, eu não quero morrer, eu não quero morrer. Ele se desesperou. Eu recebi pelo WhatsApp uma mensagem dele, ele no hospital, em desespero total: eu não quero morrer, eu não quero morrer. Eu não quero deixar o mundo, eu não quero morrer, por favor. Ele evocou José Pititinga, evocou Bezerra de Menezes, evocou os caboclos e os santos. Ele apelou para tudo que era santo, porque ele não queria deixar o corpo físico. Ele se desesperou. Quando você se desespera, que tipo de energia você está se conectando dentro do hospital? E aí os mentores espirituais, isso é na minha análise, disse assim: mas que sujeito, hein? Presidente de um centro espírita. Eu estou falando porque o homem era o presidente de um centro espírita. Que sujeito chega lá na tribuna espírita, fala que a morte não existe, agora está aqui, em vez de colocar em prática, ele está se desesperando. Eu que estou criando a situação. Aí um mentor espiritual disse para o outro: e aí, meu irmão, o que é que a gente vai fazer com esse sujeito? Desliga ou não desliga? O que é que você acha? Eu vou me aproximar aqui mais da câmera, né? O que é que você acha? Um sujeito, presidente de um centro espírita, dedicado, prega, realiza palestra, fala da imortalidade da alma. A Covid lhe visita, ele está aí se desesperando. Aí um mentor espiritual disse para o outro: e aí, meu velho, o que a gente faz com esse sujeito? Corta ou não corta o cordão umbilical energético? Aí eu disse: não sei, deixa esse sujeito ficar mais encarnado um tempo para ver se ele aprende. Não vai desligar não, deixa ele aí.
essa situação, eu que estou criando o quadro. Mas muito desencarnou em estado de desespero, potencializado pela grife mental tua. Perceberam? Nas nossas considerações finais, eu diria, se eu tenho uma vida mental pessimista, negativista, eu vou permitir que todos os micróbios que façam festa em meu organismo. Então você produz um tipo de vírus, de bactéria e vírus mentais. André Luiz, no livro Nosso Lar, há um capítulo que André Luiz diz assim: as aves viajores. Essas aves é uma espécie de abutre, narrado também por Ramatiz. Há um livro de Ramatiz, um livro, Lúcia, fininho o livro tem 700 páginas, é um livro fininho, 700 páginas, O Mundo no Mundo Astral, de Ramatiz, psicografado por Hercílio Mais. E nesse livro, Ramatiz vai dizer: existe abutres no mundo espiritual, das zonas umbralinas, que esses abutres na Terra é conhecido como urubus. Esses abutres, eles se alimentam da matéria mental negativa dos encarnados e dos desencarnados. Eles se alimentam dessas bactérias negativas. Vocês então entenderam por que nós estamos adoecendo? E aí nós vamos concluindo aqui. Jesus nos disse, e o Evangelho de Mateus anotou no capítulo 5, no versículo 29 e 30, olha o que Mateus fala sobre ser doentes ou estar doentes. Está lá, Edson. Lembra que a gente estava falando hoje de manhã sobre a ligação de qualquer tema com o Evangelho? Olha o que ele diz assim: James, e qual é o capítulo do Evangelho que fala sobre estar doente ou ser doente? Eis a questão. Não foi isso que a gente estava conversando hoje de manhã? Olha o que ele diz aqui. O evangelista Mateus anotou no seu capítulo 5, no versículo 29 e 30, que se nosso olho for motivo de escândalo, é melhor retirá-lo do que entrar na vida com o olho e perder a alma. Se nossa mão for motivo de escândalo, será melhor retirá-la, atirar fora do que entrar com a mão e perdermos a alma, perdermos a paz. Nesta simbologia, aí é o texto que eu coloco, utilizada pelo mestre Nazareno, podemos imaginar todos os demais órgãos do nosso corpo físico, todos os demais recursos do nosso corpo físico, ou de nossa mente, quando mal utilizados, gerando problemas, potencializando enfermidades em nós mesmos. Se você usa a língua para a maledicência, se você olha, o olhar pode prejudicar outra pessoa. Você olha um fato, eu vi com os meus próprios olhos, James Ney, ele era por volta das 9 da noite, James Ney estava na orla da Pituba, em frente à churrascaria Cruzeiro do Sul, não foi ninguém que me contou não, eu vi com os meus próprios olhos, de ar de comer, não é isso que a gente fala? É ou não é? Eu vi James Ney lá na orla marítima, era por volta das 9 da noite, em frente à churrascaria Cruzeiro do Sul. Eu estava passando de carro, ele estava tendo um encontro com a garota de programa, como é que chama? É garota de programa mesmo. E quando eu atravessei a avenida, aquela garota de programa me perguntou: moço, que horas são?
Eu disse 9 da noite. No momento que eu me aproximei dela, que ela me perguntou, um colega meu de uma agência de publicidade ia passando de carro e viu a cena, registrou a cena, fotografou a cena com esses olhos que Deus há de comer. E aí quando eu cheguei no outro dia na agência, estava um burburinho. Aí eu disse, James, está sabendo da novidade? Lhe viram na orla marítima marcando um encontro com a garota de programa. Então, tome cuidado para que seus olhos não sejam motivo de escândalo. Eu disse, como é que você estava ou não estava, James? Estava. Na hora que eu atravessei, uma garota de programa me parou e perguntou que horas era. Alguém passou e viu. Vocês perceberam como a gente distorce? Essa passagem do Evangelho diz, tome cuidado que você não seja motivo de escândalo. Ou seja, daí o mau olho, o indivíduo que enxerga, que olha, que vê, para forjar a maledicência, você pode ter problema depois. Eu vou repetir, que já estamos concluindo. Daí, o mau olho, o indivíduo que enxerga, que olha, que vê, para forjar a maledicência, para intriga, para calúnia, certamente usou mal a sua capacidade de ver. Isso tem consequência. Se teu olho é motivo de escândalo, não é o olho físico, é o modo de ver, porque em outro momento o mesmo Cristo nos ensina, quando os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. É a forma como você vê. O teu corpo terá luz, a forma como você vê. E isso vai produzir endorfinas positivas, energias positivas, e você não vai adoecer. E aí eu concluo. Ser doente ou estar doente? Eis a questão. A nossa conclusão é, quando a nossa maneira de ver o mundo for positiva, melhorar, nós estaremos crescendo. Isso será um indício de nosso progresso, de nossa evolução. E é por causa disto que vale a pena estarmos sempre atentos à nossa saúde e às nossas doenças. É produzido pelo seu estado de espírito, pelo tipo de pensamento que você está jogando para o universo. Portanto, meus queridos irmãos, doentes e doenças, estar doente ou ficar doente, eis a questão. Você decide. Você decide, você decide, você decide. O que você está fazendo para a sua vida? Como ser espiritual na terra, residindo em um domicílio chamado corpo físico. Gratidão, muita paz. Então, nós agradecemos a James, né, a sua palestra, a sua vinda aqui na nossa cidade, e essa mensagem tão esclarecedora, né, que você nos trouxe na noite de hoje, nos alertando para essa necessidade de nos acompanharmos, né, seguindo as palavras do Mestre Jesus, quando ele disse, vigiai e orai, né? Então, tudo começa, né, pelo sentimento, depois do pensamento. Então, se nós educarmos, né, nossos sentimentos, né, e, consequentemente, nossos pensamentos, tudo ficará melhor em nossa vida. Não é isso? Eu peço ao irmão James que, por favor, James, faça a prece de encerramento, de agradecimento a Jesus, enquanto os irmãos dão passe.
Senhor Jesus, timoneiros da humanidade, Tu que és a luz divina que nos cura, rogamos aos benfeitores espirituais desta casa que nos acolhe, como também aos nossos mentores espirituais, que têm nos acompanhado, cada um de nós, nas nossas jornadas pelos caminhos da vida. Jesus, que é a luz do mundo, a luz da vida, este grande irmão maior, que colocou as suas pegadas no mar da Galileia. Era uma manhã do mês de março, do início da era cristã. O irmão Sor dava o seu ar da graça, brilhando no espelho d'água do mar da Galileia. Jesus caminhava na sua túnica lirial, descalço, sem as suas alpercatas. Jesus pisava naqueles seixos, naquelas pedras, na orla da Galileia, e caminhou em direção a um barco que acabou de chegar de uma de suas pescas. Ao se aproximar, o irmão Sor brilhava no alvorecer daquela manhã, e aqueles pescadores que ali estavam foi envolvido pelo magnetismo de Jesus. E aquele jovem galileu de cabelos compridos, de olhar enigmático, a brisa soprava do mar para a orla e balançava os cabelos daquele jovem galileu. Ao olhar para os pescadores, Jesus perguntou a um deles, Simão Pedro: Tu desejas pescar almas para o reino da casa do meu Pai? Naquele momento, aquele pescador foi envolvido pelo campo gravitacional do amor do Cristo. Simão ficou envolvido pelo magnetismo de Jesus, pela tua energia, pelo teu pensamento. Mais tarde, vamos encontrar os discípulos sentados, ouvindo o sermão das bem-aventuranças. Jesus abre o teu verbo divino e diz: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Foi no sermão das bem-aventuranças que Jesus apresentou para a humanidade o teu código de ética moral. Vamos encontrar Jesus crucificado, libertando-se das amarras do corpo físico. E naquela manhã de Páscoa, a imortalidade se faz presente no Filho do Homem na terra. Jesus ressuscita dos mortos. Aparece-lhe para Madalena. E o homem-luz que aqui esteve conosco diz a Madalena: vai até os meus e diga-lhe que a vida continua após a morte. 40 noites, 40 dias. Naquela Palestina, Jesus
apareceu para os seus discípulos. E um certo dia, na residência de Simão Pedro, lá estava reunidos os seus discípulos diletos. Jesus se materializa em espírito e verdade. Se aproxima dos discípulos e eles ficaram extasiados com a visão enigmática de Jesus materializada. Entre os discípulos havia um que se chamava Tomé. Tomé ajoelhou-se e não acreditou de que era Jesus ressuscitado. Mesmo vendo, Tomé não acreditou. Jesus se aproxima daquele discípulo e pergunta-lhe: Tomé, não crês no que vês? Ó Senhor, deixai que eu vos toque. Jesus colocou a palma da mão diante do discípulo Tomé. Veja as minhas chagas, Tomé. Tomé ajoelha-se diante de Jesus materializado e toca nas chagas de Jesus. Que possamos, na noite de hoje, amar como Jesus amou a humanidade. Que as chagas do Cristo Jesus seja luz para a cura das nossas chagas morais. Gratidão, muita paz.